Boa tarde a você, plantonista, programa Plantão da Tarde, estamos ao vivo, estamos no ar, hein, meu amigo? É isso aí, você que acaba de chegar aqui na programação da TV Plon, que já estava conosco, viu? Continue, já que nós teremos aqui, com certeza, muita informação, muita notícia, uma atualização também de tudo aquilo que acontece em nossa cidade, em nossa região. É sempre importante para a gente estar por dentro dos acontecimentos, os principais acontecimentos aqui de nossa região. E desde já a gente deixa aqui para você a participação, viu? Manda para nós o 999273591, o nosso WhatsApp do programa Plantão da Tarde. E claro, se você estiver nos acompanhando aí também pelas nossas redes sociais, pela nossa live do Facebook, deixe seu comentário embaixo, deixe a sua curtida, compartilhe também a nossa live para todo mundo poder acompanhar, hein? Ó, tá só começando, hein, o Plantão da Tarde com muita coisa boa, e como sempre nós temos também a nossa entrevista do dia, né? Para ter uma visão saudável, é importante tomar alguns cuidados com a higiene dos olhos, adotando diariamente atitudes que possam prevenir danos à visão. E para falar sobre a saúde dos olhos e a prevenção do glaucoma, eu recebo logo mais a médica oftalmologista, a doutora Débora Silva Mello. Olha só que papo interessante, viu? Para a gente falar dos cuidados oftalmológicos que nós devemos tomar. Afinal, os olhos são muito importantes, né? Um dos órgãos mais importantes aí, um dos sentidos mais importantes, né? A visão para todo o ser humano. Muito bem, vamos começar entre as principais notícias. Daqui a pouco nós temos essa entrevista, hein? A Guarda Municipal apreendeu 4 adolescentes com idades de 16 e 17 anos após tentarem furtar cavalos do Centro de Controle de Zoonoses na noite de ontem. Ei, laia, hein? De acordo com a Guarda Municipal, os menores pularam a porteira do CCZ, entraram no curral e tentaram furtar um cavalo e uma mula. O funcionário que trabalha no local, ao perceber os adolescentes que estavam colocando os cabrestos nos animais para a Guarda Civil Municipal, ele ligou imediatamente, viu? E de imediato também uma equipe esteve no local. Assim que os meninos avistaram a viatura, eles soltaram os animais e saíram correndo dali, mas foram alcançados e abordados na rua Lilisa Ottoni, em frente à Furnas, centrais elétricas. Durante a busca pessoal foi encontrado com os infratores 2 cabrestos, né? Foram encontrados esses 2 cabrestos da foto, e para os agentes, os meninos relataram que iriam retirar uma mula e um cavalo que teriam sido apreendidos e eram de propriedade deles. Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil juntamente com o material apreendido. E várias vezes a gente já falou de furtos que acontecem durante a madrugada. Felizmente, então, a Guarda Municipal conseguiu numa velocidade aí também atender essa ocorrência e conseguiu chegar a todos esses que realizariam mais um furto no CCZ. Olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu na madrugada de hoje 3 homens com carga de materiais roubados avaliada em R$14 mil. Os suspeitos foram presos ali em Pouso Alegre e, de acordo com a PRF, os homens são suspeitos de integrar uma quadrilha que vem deixando prejuízos aos caminhoneiros em diversas cidades do sul de Minas Gerais, hein? A Polícia Rodoviária Federal abordou os suspeitos no quilômetro 864 da rodovia Fernão Dias, depois de uma perseguição ainda, viu? Durante a abordagem, os policiais encontraram no porta-malas do veículo um par de faróis e 3 peças de embreagem de caminhão, avaliados em R$14 mil. Os suspeitos disseram aos policiais que haviam roubado a carga próxima a Três Corações e que a levariam para São Paulo. O material seria levado para São Paulo. Os suspeitos foram presos e encaminhados junto à carga apreendida para a delegacia da Polícia Civil de Pouso Alegre. As vítimas que tiveram os faróis roubados foram identificadas. Então, PRF trabalhando também em Pouso Alegre, aqui em nossa região, inclusive a delegacia de Pouso Alegre, que tem essa responsabilidade ao nosso posto da PRF de Poços. A Polícia Militar prendeu 2 jovens, um de 19 e outro de 20 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde de ontem, em Andradas.
De acordo com a polícia, durante a realização de uma operação antidrogas na rua Professora Antônio de Lúcio, no bairro 7 de Setembro, os rapazes foram abordados e com eles os militares encontraram 20 papelotes de cocaína e R$231 em dinheiro. Ainda segundo os militares, o local das prisões já é conhecido pela prática do comércio de drogas. Os suspeitos, juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. Então, vários papelotes ali que foram encontrados, além dessa grana, né, R$230 aproximadamente, um celular também, que poderá ser utilizado agora também para investigar se tem mais pessoas envolvidas e tudo mais, o tráfico de drogas aqui em nossa região sul de Minas. Bom, pessoal, agora eu quero falar especialmente com você que já é avó ou você que já é avô. Eu tenho um recado muito especial, porque dia 26, sexta-feira, é dia dos avós. Então, pensando em você, a Oralci Implantes preparou uma condição especial, viu? Ligue lá, 3114-0300. Nós queremos devolver o sorriso que todos os avós merecem. Então você, que é neto, que é neta, filho ou filha, ligue 3114-0300, 3114-0300, e a Oralci Implantes tem todas as condições para realizar o seu tratamento com implantes dentários e o principal, um atendimento humanizado com o carinho e respeito que você merece. Atenção, vovó, atenção, vovô. Sempre é tempo de ser feliz, sempre é tempo de voltar a sorrir. Então ligue 3114-0300 e chega de sofrer com dentadura e ponte móvel. Oralci, sua referência em implantes dentários. Olha, uma mulher de 33 anos saiu de casa há 2 meses, manteve contato com amigos e familiares por 1 mês e depois sumiu totalmente. De acordo com a Marlene Roque, mãe da Deisiele Roque, ela completou 1 mês de desaparecimento, viu, aqui em Nossa Poços. A mulher saiu de casa no mês de maio, após uma conversa com os pais, disse que iria embora e foi para o quarto dela. Depois o pai foi procurar pela Deisiele no quarto, porém ela não estava mais lá. A mulher manteve contato com a tia, irmã da mãe dela, e com amigos. No dia 17 do mês passado, Deisiele ligou para a mãe e disse apenas que iria até a casa buscar a filha de 5 anos, mas desapareceu por completo, viu? Familiares registraram o desaparecimento da mulher na Polícia Civil e aguardam por qualquer informação. Então, gente, quem tiver qualquer notícia, né, pode entrar em contato, pode e deve entrar em contato pelo 190 para tentar aí localizar essa moça que está desaparecida. E uma mulher de 28 anos foi internada em um hospital particular após ser agredida. É um caso horrível que nós tivemos. Ela foi agredida pelo próprio irmão depois de um desentendimento, uma briguinha por conta de um carregador de celular na noite desta quarta-feira no Jardim das Azaleias, zona leste de Poços. Assim que a Polícia Militar chegou no local da ocorrência, na rua Cláudio Pereira Marques, a equipe do SAMU já estava socorrendo a vítima. Para a polícia, a mãe da vítima relatou que o filho dela, de 26 anos, agrediu violentamente a irmã dele com socos no rosto e que a discussão familiar iniciou devido a um problema com carregador de celular. Segundo a PM, o agressor também quebrou todos os vidros do carro da vítima com um pedaço de pau. O rapaz foi preso em flagrante e encaminhado à UPA devido a uma lesão na mão e depois conduzido à delegacia da Polícia Civil. A vítima permaneceu internada, recebendo os cuidados médicos. É trágico a gente ver que ainda existem pessoas assim, né? Porque com a própria irmã ele agrediu a ponto dela ter que ser internada. Isso aí é fora do normal, isso é desumano acontecer uma coisa dessa, e foi aqui em Poços. Olha, é tempo de férias e também é tempo de dar férias para os preços altos, viu? Confira as ofertas que a Casa Sertaneja Eletro preparou e garanta um descanso merecido para o seu bolso. Smart TV Panasonic 40 polegadas por R$ 1.399,90 em 10 sem juros. Smartphone LG K12 32 GB, R$ 999,90
299,90 em 10 sem juros. Tem também churrasqueira elétrica 1.800 watts por R$ 89,90 em 3 sem juros, então é tempo de relaxar. Deixe os preços e juros altos para lá de férias, viu? E aproveite a tranquilidade de comprar na Sertaneja. Aqui nós não perdemos negócio. Compre na loja ou também no site casasertaneja.com.br. Vamos agora à previsão do tempo. Vamos conferir como está o tempo e como ficará o tempo também aí para este fim de semana, viu, gente? Previsão do plantão. Olha só, o dia começou ensolarado em nossa cidade, viu? O tempo segue firme, não tem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 4 graus e a máxima de 19, gelado aqui em Poços, viu? A umidade relativa do ar deve variar entre 43% e 93%. Em Campestre, a mínima é de 3 graus e a máxima de 18 graus. O dia segue com sol e também não chove. Já em Botelhos, a mínima é de 4 graus e a máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 43% e 98%. E para você pós-caldense, a previsão ainda para esse fim de semana é que deu uma esquentada no clima, viu? Temos uma mínima de 9 graus, a máxima de 19 graus, a expectativa é que tenhamos um fim de semana um pouquinho mais quente, sem previsão de geada, sem nada disso aqui para nossa cidade. Um veículo pegou fogo na tarde de ontem no bairro Quisizana. Para o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo Ford Fiesta, Paulo Henrique, de 36 anos, relatou que seguia pela Avenida Vereador Edmundo Cardillo quando sentiu um forte cheiro de queimado e calor próximo aos pés. Então ele observou uma fumaça saindo pelo painel, rapidamente percebeu o incêndio no motor. O motorista estacionou o veículo e, com a ajuda de populares, utilizaram diversos extintores e extinguiram as chamas. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local, já não havia mais fogo. Porém, os militares ainda realizaram um rescaldo e liberaram o veículo no local. Imagens de Márcio Pinto, nosso repórter cinematográfico, estava passando no local e observou, junto à nossa equipe, a questão desse incêndio. O Corpo de Bombeiros chegou, mas felizmente já não tinha nenhum problema, né? Já foi feito apenas o rescaldo e tal, mas mais uma vez a gente ressalta a questão da importância de você estar sempre checando partes elétricas, estar sempre checando o seu veículo. Manutenção preventiva pode evitar muitas vezes uma situação como essa. Olha, gente, neste período de temperaturas amenas e tempo mais seco, é comum as ocorrências de queimadas na vegetação, principalmente na região central do Brasil. Em Poços de Caldas não é diferente, por isso as pessoas devem colaborar para evitar as queimadas de grandes proporções. A repórter Letícia Fagundes tem outras informações e, inclusive, na realização dessa matéria, eles flagraram uma queimada na tarde dessa quinta-feira. Exatamente, Galo. O tempo seco e a ação do homem faz com que as queimadas aumentem nesse período do ano. O tenente da Polícia Militar Ambiental fala dos malefícios que essas queimadas trazem tanto para a população quanto para o meio ambiente. Por si só, a baixa umidade do ar, ela já prejudica principalmente crianças e idosos. Somente o tempo seco. E se agrava cada vez mais aí com as pessoas aí que, infelizmente, né, vem colocando fogo aí não só em quintais, como também em lotes, às margens da rodovia e propriedades rurais. Isso traz, assim, diversos malefícios geral, né? Em termos gerais aí para toda a sociedade. Segundo o Corpo de Bombeiros, só esse ano foram atendidas 80 ocorrências. O sargento William, do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, explica a situação que essas queimadas acontecem. Em Poços de Caldas, nós atendemos aproximadamente, até o momento, umas 80 chamados. Furando os outros focos que a gente acaba não conseguindo ir até o local, né? É feita uma triagem. E na região da companhia, região toda nossa aqui, que abrange alguns outros pelotões, atendemos aproximadamente mais de 200 ocorrências. A gente estima que 90% das ocorrências tem ação humana, tanto por vontade própria, né? A pessoa acaba colocando, alguns por maldade, outros para limpar lote, e alguns são não intencionais, alguma bituca de cigarro que é jogado. O tenente da Polícia Militar do Meio Ambiente explica como os proprietários de terrenos baldios devem fazer a limpeza corretamente do local e ainda alerta a população para denúncias de casos de incêndios criminosos. Em termos de terrenos baldios, a orientação nossa primeira é procurar a prefeitura.
procurar a Secretaria de Obras e verificar qual a especificação e quais as orientações que a Prefeitura vai dar nesse caso. Propriedades, no caso aí, rurais, os proprietários aí têm que fazer um contato com o IEF. Através do IEF, eles vão receber todas as orientações, como vão fazer os aceros, a distância que tem que ser tomada, quais os horários que devem ser aí realizadas essas queimadas aí, por questão de segurança, não só para eles, mas para todos os indivíduos em volta. As pessoas que tiverem contato e que ver, que façam essa denúncia. Ela pode ser feita aí diretamente para o bombeiro, principalmente para o pessoal do Corpo de Bombeiro, devido aí à extensão e o perigo que esse fogo pode atingir se ele der continuidade, como também 190 para a Polícia Militar. Se a pessoa não quiser identificar, ela pode ser feita através do 181 e todos os nossos órgãos aí. E desde as 11 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros combate as chamas de um incêndio em uma área próxima ao bairro Bandeirantes. Isso aqui é uma ocorrência numa vegetação, numa área grande, né? Nós estamos aqui próximo de 2 hotéis e, igual já foi falado anteriormente, há o risco, né? Tanto por o próprio fogo, como também a própria fuligem, a própria fumaça de intoxicação para alguns turistas ou até mesmo o pessoal que trabalha nos hotéis. É uma área grande, então a gente está tendo uma grande dificuldade, né? Nós estamos aqui aproximadamente antes do meio-dia, aproximadamente 11 horas da manhã, e estamos combatendo até agora. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o Plantão. Pois bem, né? É um assunto bastante sério, viu? E muitas queimadas que acontecem. Para quem já observou, principalmente naquele ponto ali, que é para frente da vereadora Edmundo Cardillo, eu moro para a região leste ali e vindo trabalhar hoje eu observei a montanha, tá tudo preto, né? Então ficam as sequelas, digamos assim, de um incêndio como esse. Felizmente o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar e tudo, mas a gente faz aquele apelo, né, gente? Não tem mais aquela história que foi acidental. 99% aí são incêndios criminosos, né? As pessoas colocam de maneira proposital. E se for pego, vai ser preso. É crime ambiental. E agora eu quero falar especialmente com você, papai, com você, mamãe, que quer tornar o seu pequeno um grande leitor. A base da educação sempre é a leitura. Então, você já conhece a Leiturinha? A Leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil. Nasceu aqui em Poços de Caldas e hoje, após 5 anos, já está presente em mais de 5.000 cidades para 150.000 famílias. Todos os meses, a Leiturinha envia para você livros com temas selecionados para a idade da sua criança. E também uma surpresinha para brincar, montar, colecionar e usar todos os dias. Por isso, receba a Leiturinha em sua casa e tenha grandes momentos de aprendizado e diversão em família. Acesse o site leiturinha.com.br e receba seu kit com presente especial a partir de R$ 29,90, hein? Leiturinha, família que lê junto é outra história. Bom, gente, nós vamos fazer o nosso intervalo bem rápido, lembrando que nós temos uma entrevista muito legal hoje também aqui ao vivo, no Plantão da Tarde, no último bloco, viu? Então, não é fake news, é o Plantão da Tarde. Voltamos já. Voltamos em programa Plantão da Tarde, já é sexta-feira, que coisa boa, hein? Você que está pensando já na sua folguinha merecida deste fim de semana, hein? A sexta-feira chegou e sexta-feira juntinho também aqui com o Plantão da Tarde. Tá na hora dos nossos destaques, os principais jornais, portais de Poços de Caldas e região. É isso aí, viu? Portais de Minas, solta a vinheta. Olha só a repercussão primeiramente aqui do Jornal Mantiqueira, traz como manchete: esportistas de Poços terão quadras de alto padrão no Parque Municipal. E também falando um pouco sobre o anúncio sobre os saques do FGTS, que foi adiado. Ontem nós até anunciamos aqui também no programa Plantão 47 à noite, né, que houve realmente esse adiamento por parte da equipe do governo Bolsonaro para a semana que vem, né, que tem aquela questão de uma porcentagem máxima e tudo, mas que será anunciado essa liberação para o saque do FGTS ativo. Na semana que vem haverá esse anúncio por parte do governo federal. Pode passar para o próximo.
Andradas, portal da cidade, viu, pra gente falar um pouquinho que traz nos destaques. Mais barata. CEMIG anuncia redução na tarifa de energia do cliente. Organização explica regras para entrada de menores na 54ª Festa do Vinho. E também Polícia Militar apreende 2 pessoas durante a operação Blitz de Trânsito. Repercussão também aqui na nossa região em Andradas. No próximo jornal O Tempo, a gente vê ali a progressão, viu? O goleiro Bruno vai para o semiaberto após decisão da Justiça. O direito à progressão foi obtido na noite desta quinta-feira, dia 18, após decisão de um magistrado da Vara Criminal de Varginha, aqui na região também, viu? Então, o goleiro Bruno, que estava preso, né, com aquela situação da Elisa, que nós tivemos também, Elisa Samúdio, né, e agora ele que realmente teve essa progressão ao semiaberto e poderá também estar solto, né, responder em liberdade. Nós teremos também aqui agora no Hoje em Dia, após 2 anos, acidentes voltam a subir no anel rodoviário de Belo Horizonte. O número de ocorrências com vítima teve aumento de 20% em 2019. Tá louco, hein? Aumento muito drástico, hein? E falando também aqui, ó, vitória com sofrimento, marca do Cruzeiro de Mano na Copa do Brasil. Repercussão dos times mineiros nas competições nacionais, hein? Pode passar também aqui para nós. O último que nós teremos, Estado de Minas, ministro vem hoje a Minas inaugurar trecho da duplicação que ainda está em pista única, viu? Então nós temos aí no estado de Minas e também autorizado pela ALMG. Veja quanto cada secretário do governo mineiro ganhará de jeton, viu? É a questão de uma injeção que nós teremos aí, um valor que foi acrescido aos secretários do governo mineiro, do governo do estado de Minas Gerais. Então, entre os principais destaques que a gente traz aqui dos portais, notícias de nossa região, de nossa Minas Gerais, hein? Plantonista, a Drogaria Americana, que é a rede de farmácia do seu jeito, ela continua com vários descontos, condições especiais e agora com entregas em toda a cidade, isso mesmo, viu? Faça o seu pedido, ó, liga lá 3714-8363, a taxa de entrega é muito barata, ó, R$5 você tem Drogaria Americana na porta da sua casa, pensa bem, são 4 endereços, viu? Na Francisco Salles, na José Hermídio Preza, na Assis e na João Pinheiro. E agora também você faz o seu pedido, 3714-8363. A Drogaria Americana, viu? Que é a rede de farmácia do seu jeito. Entre em contato e você vai ter uma condição especial, viu? Olha, gente, criminosos furtaram uma televisão de 55 polegadas e um notebook de uma residência localizada no bairro Vila Matilde, zona sul de Poços. Para a Polícia Militar, a vítima relatou que a casa localizada à rua Frei Cristóvão Figueiredo é de propriedade dos pais dela e que estão viajando, mas retornam hoje. Ao verificar se estava tudo em ordem, eles perceberam, né, para o retorno dos donos da casa, a mulher constatou que criminosos arrebentaram a cerca elétrica do muro dos fundos e entraram na casa furtando a TV de 55 polegadas, além do notebook. TV de 55 polegadas, uma baita de uma TV gigante, hein? A polícia realizou patrulhamento pelas imediações do bairro, porém nem os suspeitos nem os produtos foram ainda localizados. E outra casa, ainda no bairro Vila Matilde, foi invadida por criminosos. Está tenso lá o bairro, hein, na tarde de ontem. Para a Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 53 anos, relatou que ao chegar na residência por volta das 5 horas da tarde, encontrou a porta da cozinha arrombada. Do local, os suspeitos levaram uma TV de 32 polegadas e um par de botas. Além disso, um frasco de perfume, um hidratante corporal e um cofrinho que continha cerca de R$100. A Polícia Militar realizou um intenso rastreamento, mas não localizou os suspeitos, hein? Tá tenso lá no Vila Matilde. Teve outro caso ainda na Zona Sul ainda, ó, 3 seguidos, hein? Uma residência foi alvo de criminosos ainda na Zona Sul, mas dessa vez no bairro Tiradentes, na noite de ontem. Para a Polícia Militar, a vítima, um rapaz de 37 anos, relatou que saiu de casa por volta das 7 horas da noite. Ao retornar às 10 horas, se deparou com a casa arrombada. Do imóvel foram levados uma máquina fotográfica digital e um aparelho celular. A Polícia Militar realizou ainda um intenso rastreamento, mas até agora ninguém foi preso. Tá louco, hein?
Tem essa situação tudo na Zona Sul, 2 no Vila Matilde, 1 no Tiradentes, esses casos de invasão a residências. Em 2 deles foram levados televisores, no outro aí também uma câmera, uma máquina fotográfica, além de um celular, né? 2 jovens foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil após furtarem um chocolate em um supermercado na tarde de ontem, viu? Isso foi na zona oeste da cidade. Para a Polícia Militar, o segurança do estabelecimento comercial relatou que Felipe, de 19 anos, entrou no supermercado e por volta do meio-dia furtou diversos chocolates. Mais tarde, por volta das 5 da tarde, ele retornou acompanhado de Gabriel, de 18 anos, e juntos furtaram algumas outras barras de chocolate. Dessa vez, os 2 foram detidos pelo segurança. Para o segurança, os suspeitos relataram que parte das barras de chocolate furtadas por eles haviam comido. E a polícia esteve no supermercado durante busca pessoal e encontrou com os suspeitos as barras de chocolate. Gabriel relatou à PM que venderia parte dos chocolates furtados. Os 2 rapazes foram encaminhados à unidade de pronto atendimento, a UPA, e em seguida à delegacia da Polícia Civil. Bom, vamos agora à cotação do café. Movimentação do mercado cafeeiro, viu, que fechou o dia em alta. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada a R$ 412, variação positiva de R$ 3. No mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a $131,65, variação positiva de 95 centavos de dólar. Com as férias escolares, os motoristas devem redobrar a atenção com a segurança no trânsito. Com o aumento no tráfego de veículos, também aumentam os riscos de acidentes nas estradas. A repórter Letícia Fagundes chega com algumas orientações para garantir a segurança para todos de férias. Temporada de férias, é hora de sair para viajar com a família. Mas antes de pegar a estrada, é preciso ficar atento com as dicas de segurança e principalmente verificar a revisão do veículo. A Polícia Rodoviária Federal pede para que quem vai viajar nessas férias prepare o veículo para uma viagem segura. Verifique a iluminação, pneus, como é que está o sistema de iluminação do veículo, né? Para que tenha uma boa viagem e colocar o cinto de segurança, acender os faróis durante a viagem, mesmo de dia. A Polícia Rodoviária Federal explica como deve ser a disposição das malas no veículo e como deve ocorrer o transporte de animais. Se for colocar alguma coisa afora do veículo, nunca ultrapassar o limite de altura, né? E sempre amarrado. Nós pedimos que existe já dispositivos para o veículo, para levar os animais, os pets, né? Que todo mundo tem, gato, cachorro, que eles tenham a segurança também como um ser humano. Cinto de segurança, um assento de proteção para eles, ou então mesmo uma caixa de proteção, para que eles possam viajar tranquilo. A Polícia Militar Rodoviária Estadual realiza a Operação Férias Seguras, que visa garantir a segurança nas estradas estaduais. A Operação Férias Seguras, ela é desencadeada todo ano, né? No meio do ano e também no início, né, no mês de janeiro. Ela visa a esse período das férias escolares em que as pessoas geralmente viajam bastante, intensifica o fluxo de veículos nas rodovias e nós intensificamos também as fiscalizações para fazer frente a essa demanda, né? E para a gente trabalhar para reduzir a ocorrência de acidentes, a ocorrência de pessoas embriagadas, né? Diminuir os riscos na rodovia e oportunizar uma viagem mais segura. O tenente da Polícia Militar Rodoviária Estadual, José Iris, destaca a importância de definir o trajeto antes de seguir viagem e fala ainda das fiscalizações que estão sendo realizadas na operação. A fiscalização, ela é a fiscalização de rotina, né? A gente fiscaliza a documentação, as condições gerais do veículo, equipamentos de segurança. E é importante a gente frisar que nós estamos fazendo essa operação no mesmo momento que nós estamos desenvolvendo uma outra operação que é denominada Mina Segura. Então, pela ocorrência das duas operações, então a fiscalização é ainda mais intensa, né? Mas o foco é sempre verificar as condições mesmo do veículo, documentação,
para que a pessoa possa ter uma viagem mais tranquila. O planejamento para uma viagem mais segura, a pessoa que vai viajar pela primeira vez nas estradas, ela tem que se precaver com esse encaminhamento, preparar o deslocamento dela, por onde ela vai passar, onde ela vai passar, que horas ela vai passar, mais ou menos. Verificar também como é que está o combustível do veículo, se vai dar a distância certa. Isso pode ser feito através de sites, né, para verificação da distância, ou mesmo ligando na polícia rodoviária, verificando se aquela estrada está em condição de uso. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o Plantão. Legal, muito obrigado, viu, Letícia, pelas informações, e é muito interessante até essa recomendação de todas as autoridades, essa questão de a gente já traçar um trajeto, né, para viagem. Hoje em dia temos GPS e tudo mais, muita gente confia ali, mas sabendo mais ou menos, né, o seu trajeto, você pode evitar alguma surpresa negativa, não é mesmo? Como sempre, essa questão da prevenção do seu veículo, manutenção preventiva, que a gente fala bastante aqui no Plantão, e durante as férias mais ainda, né? Poços de Caldas é uma cidade turística, muitos carros vêm e vão também, né? Carros de turistas que estão saindo de Poços ou chegando em Poços, por isso cuidado redobrado, viu? E essas fiscalizações que são desenvolvidas são cada vez mais importantes e necessárias também aqui em nossa região sul de Minas. Olha, pessoal, noite agradável de segunda a segunda é onde? Na Cabana Pizzaria, coisa boa, hein? A Cabana Pizzaria tem também drive-thru, telefone 3414-9200, pede a pizza de um lado, ela sai quentinha do outro ali em 5 minutos. Conheça também o nosso salão lá no bairro Jardim Amarílis, e o pizzas deliciosas, ó, a recomendação do Galo aqui, pizza de costela muito boa, mas lá também tem um shopping, tem brinquedoteca para criançada, tem de tudo. Então conheça a Cabana Pizzaria, na Avenida João Pinheiro 340 e na João Ferreira Gonçalves 45, no bairro Jardim Amarílis. Olha, pessoal, nós vamos fazer o nosso último intervalo. Logo em seguida a gente já retorna também com a nossa entrevistada do dia. Vamos falar sobre a saúde dos olhos, sobre a visão, a importância da gente também estar sempre de olho nisso tudo e fazer a prevenção, viu? A gente volta daqui a pouquinho, não é fake news, é o Plantão da Tarde. Voltamos em Plantão da Tarde desta sexta-feira. Desde já o nosso muito obrigado pela sua audiência, hein, plantonista? Ó, você quer ter resultados melhores na sua empresa? A Lógica, com uma equipe super competente, tem as soluções com uma metodologia moderna, dividida em 7 passos: financeiro, crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação e vendas, o marketing. Quer então melhorar qualquer um destes departamentos? Então veja essa condição especial para quem mencionar que é espectador aqui do Plantão, hein? 3 meses grátis, é isso mesmo, hein, plantonista? Você terá ferramentas especiais de gerenciamento para alavancar o seu negócio, com total apoio da equipe de consultoria da Lógica. Entre em contato pelo 0800 000 3272 para receber mais informações. Parceiraça aqui do Plantão, a Lógica. É isso aí, viu, gente? Muito bem, pessoal, dados divulgados pelo portal da Transparência do Estado de Minas Gerais apontam que a transferência de impostos do governo do estado para municípios caiu 6% entre as 10 cidades que mais receberam repasses no sul de Minas em 2019. Isso é de janeiro a maio, comparados ao mesmo período do ano passado. Juntas, as 10 cidades do sul de Minas que mais receberam repasses no primeiro semestre arrecadaram 439,1 milhões de reais, contra 467,3 milhões no mesmo período de 2018. Poços de Caldas, que é a maior cidade do sul de Minas, recebe 73,6 milhões de reais. E o curioso é que Poços é formada por mais de 166 mil habitantes, recebe o mesmo que Extrema, com apenas 35 mil habitantes, que tem cerca de 77,1 milhões de reais desses impostos. Cuidados e hábitos essenciais para a saúde dos olhos, ou seja,
Para você ter uma visão saudável, é importante tomar alguns cuidados com a higiene dos olhos. Algumas atitudes são importantes para prevenir danos à visão. Cultivar alguns hábitos será eficiente para manter a saúde dos olhos, que são tão sensíveis, mas que estão sempre expostos ao contato natural, físico ou até cosmético, né? Para falar sobre a saúde dos olhos e a prevenção até do glaucoma, a médica oftalmologista, a doutora Débora Silva, já está aqui conosco. Doutora, muito bem-vinda. Obrigada. E muito obrigado pela presença também, viu? Obrigada, a gente que agradece. Esse assunto é sempre muito importante porque a gente faz vista grossa com a nossa própria visão, né? Com Porque certeza. é uma situação que às vezes, se é algo que não nos incomoda diretamente, parece que a gente não tenta ver se tem algum problema e tudo mais. Isso é muito perigoso, não é verdade? Exatamente, por isso que a gente está sempre frisando a prevenção oftalmológica, né? Todo mundo previne às vezes das outras coisas, mas esquece um pouquinho dos olhos nesse momento. Pois é, e nesse sentido, essa prevenção, ela vem em todos os aspectos, né? Desde uma consulta anual que você deve fazer com o seu médico oftalmologista, até uma simples questão de coçar os olhos ou os cosméticos, igual nós falamos para as mulheres, com maquiagem. São muitos cuidados mínimos que podem se agravar, não é verdade? Com certeza, a gente tem esse cuidado, né? Lá no Instituto Donato a gente está lá aberto para começar a fazer pelo menos essa prevenção anual, que as pessoas acabam esquecendo, porque às vezes o pessoal diz assim, eu enxergo bem, para que ir ao oftalmologista? Não, pelo contrário, você enxerga bem, então você tem que preservar enxergando bem, então por isso essa prevenção. E agora, quando a gente fala em prevenção, vem até um assunto que é até polêmico, numa parte conservadora de famílias e tudo mais, a questão de levar crianças no oftalmologista, né? Antigamente quase não existia, né? Você levar uma criança de 5, 6 anos. Hoje em dia já está se tornando mais corriqueiro, isso é ótimo, e a gente incentiva cada vez mais, né? Para poder detectar algo de maneira precoce também. Sim, isso é muito importante, isso é uma coisa que você enfatizou e realmente é muito importante. A gente tem, por exemplo, o acompanhamento da criança desde bebê, não é nem desde 5 anos. Olha só. Porque a gente consegue prevenir várias doenças oftalmológicas na criança. E uma delas, que é o principal, que é a questão do óculos, precisa ser prevenido bem precocemente, precoce. sim. Pois é, e eu acho que nesse sentido também existem muitas... Isso aí também até comigo. Eu mesmo vou dar o meu relato aqui. Eu estava até conversando com a doutora, eu tenho ceratocone, né? Sim. Que é uma doença. Existem certas doenças, como ceratocone, como outras que nós temos, né? Com relação aos olhos, que elas não são muito conhecidas. Sim. Né? E que por isso a gente, por questões de sermos leigos no assunto, a gente faz certas coisas. Eu, por exemplo, o ceratocone meu foi causal porque eu coçava muito meu olho. Sim. E desde criança e tal. Então, eu acho que essa orientação está extremamente atrelada à prevenção. Sim. Né? Quais são, então, essas primeiras orientações que você passa, principalmente para os pais, tanto para eles enquanto pacientes, quanto para os filhos e tudo mais? Eu acho que a primeira coisa é levar ao oftalmologista, né? A criança ela tem que começar desde bebê mesmo, a cada 6 meses, porque a criança ela não consegue dizer, ela não consegue falar e externar que ela não está enxergando ou que ela tem algum problema. Até num período menor, então. Até num período menor. Então, assim, quando tá tudo bem, a gente não nota nenhuma diferença, às vezes a gente até consegue espaçar a consulta para uma vez ao ano, né? Então, mas é importante. Porque a criança, principalmente pela questão não só das doenças oculares, mas a questão do óculos. Por quê? Porque uma criança que tem uma diferença de grau entre um olho e outro, por exemplo, ela não vai dizer para o pai que ela enxerga menos de um olho do que do outro. Entendi. Que compensa e tudo mais. Exatamente, compensa. Só que o que acontece? Essa estimulação visual também se dá no cérebro. Então, quando o paciente não corrige antes dos 7 anos, faz essa correção, às vezes necessário até aquele uso da oclusão, que é o tampãozinho que todo mundo já viu na escola, a criança não consegue melhorar essa visão depois dos 7. Então, existem muitos pacientes que às vezes descobrem aos 10, 11, que não está enxergando, porque teve a curiosidade de tampar um olho e ver que não enxergava do outro. A gente prescreve grau, mas não melhora. O óculos não vai melhorar, porque não teve essa estimulação no cérebro. Por isso que a gente frisa muito com os pais
essa ida precoce ao oftalmologista. Por isso que hoje se criou a ideia do oftalmopediatra. Então hoje, por exemplo, no Instituto Donato, a gente tem a figura de um oftalmopediatra para exatamente começar essa estimulação e essa prevenção. E quase que sempre também, a única reclamação que se chega é a questão de começar a ter notas ruins na escola, dor de cabeça e tal. Tem que acabar com apenas isso, né? Claro que são sintomas, né? Sim, mas é exatamente o grande problema que quando começa exatamente isso na escola, geralmente é aos 7 anos. Já é correção, não prevenção. Já é correção e não prevenção. Então a gente já não consegue, às vezes, nem corrigir. Por isso a nossa preocupação dessa ida precoce. Legal. Bom, nós começamos da origem, né? Dos pequenos, digamos assim. Sim. Mas a saúde dos olhos, de uma maneira geral, principalmente para pessoas, achei muito interessante isso, pessoas que têm uma ótima visão, pessoas que hoje não utilizam óculos e tudo, tem que tentar prevenir o máximo possível. Mas como que funciona aquela questão que muita gente fala, um dia você vai ter que usar um óculos, um dia sua vista fica cansada e tudo. Como que funciona tudo isso, doutora? Tudo vem decorrente da acomodação. Então eu falo para o paciente no consultório que a acomodação é como se fosse uma força. Certo. Então eu tenho essa força para enxergar de perto. A criança, se vocês perceberem, a criança ela enxerga tudo de pertinho. Então os pais às vezes até perguntam, doutora, será que ele não tem grau? Porque ele olha tudo de pertinho. Por quê? Porque ele tem uma força muito grande, uma acomodação muito grande. Certo. Então ele consegue enxergar. A gente vai perdendo essa acomodação ao longo dos anos. Geralmente, após aos 40 anos, essa força é reduzida. Então a gente começa a afastar, que eu brinco com os pacientes, que é a doença do braço curto, né? Então os pacientes vão afastando para poder enxergar de perto. Então essa é a hora que a gente precisa de um grauzinho para perto para poder enxergar. Vai aumentando com o decorrer do passar dos anos, com o decorrer da idade, né? Legal. Que a gente brinca. Interessante. E nesse sentido também, com essa questão da vista, que ela vai, em alguns momentos, ela vai piorando mesmo. Aí entram algumas doenças, né, que são mais comuns para as pessoas mais idosas. Quero que a senhora fale um pouco do glaucoma, catarata, que é algo também muito comum que a gente vê, né? A catarata é uma doença natural, né? Todo mundo vai ter catarata. Eu brinco com os meus pacientes que quem quer viver vai ter catarata, né? Porque é um envelhecimento natural do cristalino do olho, que é como se fosse a lente que a gente tem intraocularmente. Certo. Então, isso vai opacificando com a idade. E não é algo tão grave, né? Tem gente que se assusta tanto, né, com a catarata. Assim, a gente brinca que ainda é grave para o Brasil, porque muitos pacientes são cegos por catarata e não sabem, né? Então, às vezes, como é uma cegueira reversível, né? Que você faz a retirada desse cristalino que está opacificado e coloca uma lente intraocular. Então, assim, é totalmente... A gente resolve, tem solução, né? Então a gente tem esse problema que às vezes as pessoas não sabem. Mas assim, a catarata não é uma doença, meu pai teve, minha mãe teve, assim, todo mundo passado, vai ter. Né? Exatamente. No presente, ele resolveu. E resolveu. Todo mundo vai ter, né? Já o glaucoma, não, né? O glaucoma já é uma cegueira irreversível. Por isso a nossa preocupação na prevenção, né? É uma prevenção precoce mesmo, antes que leve uma cegueira. O grande problema do glaucoma é que o paciente não percebe que está perdendo a visão, porque a gente vai perdendo uma visão periférica. Então o paciente não perde a visão central. Então ele começa, quando ele percebe que ele está perdendo a visão, já é um grau muito avançado. Então por isso que a gente bate na tecla prevenção, 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 porque é uma doença degenerativa, é uma doença que leva a uma lesão do nervo óptico. Nem sempre é só a questão da pressão intraocular, como muitos pacientes pensam, a minha pressão é normal, eu não tenho glaucoma. Às vezes sim, porque existe o glaucoma de pressão normal. Então, por isso que a gente fala para os pacientes, é importante pelo menos uma vez ao ano ir ao oftalmo, fazer um fundo de olho, fazer a medida da pressão, para que a gente possa fazer essa prevenção. E hoje em dia é bastante interessante a gente falar também da questão da tecnologia no mundo oftalmológico, né? Sim. Porque antigamente era uma situação muito complicada, porque existiam muitos porquês, muitas interrogações, né? Sim. Hoje em dia tudo existe uma resolução, mesmo que hipoteticamente, por um período, e por isso essa tecnologia ajuda muito hoje em dia também, né? Sim, eu digo que a oftalmologia ela evoluiu em 20 anos, assim,
há 20 anos, muito, né? Antigamente nem se colocava lente intraocular quando o paciente operava catarata. A gente via aqueles pacientes com lentes de grau bem espessas para poder corrigir o grau da lente que era retirada, mas não era colocado uma lente intraocular. Depois já colocou uma lente intraocular. Hoje a gente já tem lentes intraoculares que corrigem para longe e perto, coisa que a gente não tinha antes, é coisa de 5 anos para cá. Então, assim, evoluiu muito e por isso que a gente bate na tecla da prevenção, porque a gente consegue prevenir até mais precocemente do que antes. E fica mais fácil, né? Sim. Isso em qualquer doença, assim como doença nos olhos, né? Doença nos olhos, com certeza. Falando um pouquinho também da utilização de óculos. O meu óculos, por exemplo, tá super sujo aqui. E é uma situação que é interessante a gente falar, porque também é a saúde dos olhos, né? Sim. Eu acho que assim, enquanto você está utilizando isso, se torna uma ferramenta para você trabalhar, para o seu lazer, para tudo. Por isso, até todas as vezes que você faz uma prevenção, a primeira coisa, eles pegam o seu óculos e tal. Por isso é muito importante, não é mesmo? Sim, porque assim, por mais que o paciente enxergue, às vezes sem óculos, lógico que quando ele tem um grau de óculos, ele vai enxergar melhor, né? O cérebro entende que está mais nítido. Eu brinco com os meus pacientes, olha, você até enxerga, mas talvez como se fosse uma TV antiga, né? Analógica, não está em HD. Então precisa colocar um 4K para poder melhorar. Vai ver a legenda melhor, vai ver as coisas melhores do que sem o óculos, né? E lentes também, né? Sim, pacientes às vezes não gostam muito do óculos, a gente também tem a lente e também as lentes especiais, que são lentes, por exemplo, paciente que tem ceratocone, que às vezes o grau de óculos não consegue dar a visão 100% do paciente. A lente de contato vem aí também para ajudar, para regularizar a córnea, para dar essa visão melhor para o paciente também. Legal. Bom, doutora, só para a gente fechar, a última pergunta. Com relação às cirurgias também, de correção de grau e tudo mais, é outra coisa que a gente fala de tecnologia que evoluiu demais da conta, né? Com certeza. E num curto período de tempo, isso é muito legal. E hoje em dia são riscos mínimos que existem, porque muita gente fica assustada quando um médico vem, você vai ter que operar e tudo mais, mas não existe mais esse risco como antigamente, né? Não, porque hoje, como você falou, a tecnologia veio para ajudar muito. Então, antes da gente pensar em qualquer cirurgia oftalmológica, o paciente vai passar por determinados exames para saber se ele pode ou não se submeter àquele procedimento. Principalmente nesses casos que são cirurgias eletivas, refrativas, né? Que acaba sendo às vezes mais estética do que mesmo é uma questão de saúde, né? Porque ela consegue resolver com óculos, consegue resolver com a lente de contato. Mas a lente de contato começa a incomodar, o óculos fica pesado, começa a incomodar também para o paciente. Ele fica dependente porque ele não consegue andar sem o óculos. Então, assim, vem aí pra gente tentar ajudar também o paciente nessa parte. Mas tudo é feito com muito critério. Então, vai passar por uma série de exames para saber se pode ou não pode. Porque alguns pacientes, às vezes, até querem operar, mas não tem critério. Então, não vamos piorar o que ele tem. Vamos fazer pela forma melhor. Excelente. Mais uma aula aqui, viu? Excelente. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada. Eu que agradeço aí o convite. O pessoal que tá com medo lá, pode ir tranquilinho, né? A sua consulta para resolver a visão e ficar enxergando bonitinho. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada. Olha só, hein, gente? O maior volta às aulas de Poços e região está de volta, hein? A Artipel preparou várias novidades para você arrasar, hein? Compre agora e já garanta a coleção de cadernos Xilibra 2020 de 2020. Viu? A maior variedade de canetas como Brush, Stabilo, Posca e marca-texto apagável, viu? Tem muito mais, muita coisa boa, viu? As mochilas e estojos da Kipling que não podem faltar, não é mesmo? 2 mega lojas no centro, Rua Assis 674, Rio de Janeiro 121. Siga nosso Instagram pelo @artipelpapelaria. Bom, pessoal, agradeço pela companhia mais uma vez, o Plantão da Tarde fica por aqui e, aliás, a partir de segunda-feira, Paulo Marcelo volta, viu? Então me despeço também do Plantão da Tarde, mas hoje eu ainda volto a partir das 7 horas da noite com o Plantão 47. Desde já, muito obrigado pelo acolhimento, a companhia de sempre, a audiência, viu? Espero ter agradado bastante, hein, pessoal? Não é fake news, é o Plantão da Tarde. Um salve, até mais, tchau!